A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Que alegria ter essa oportunidade de mais um dia estarmos na presença do Senhor, em mais um momento de leitura bíblica, para a glória dele. Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos. Por mais um momento, por mais um dia, Senhor, de termos a oportunidade de ler, de ouvir a tua palavra. Senhor, é mais um dia sim que nós pedimos sabedoria, graça, força, ânimo para prosseguirmos, Senhor, para avançarmos diante da tua presença. Amém? Vamos lá, 2 Samuel capítulo 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Aminon, de Ainoá, israelita, e seu segundo Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itrião, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rícipa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito a Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me argueires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel, sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque eu temia. Então ordenou Abner da parte dos mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse comigo: faze aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti e todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha filha Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete e atirou a seu marido a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo pela mão de Davi, meu servo: livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também a Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e também a Abner, dizendo aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei e irei, e ajuntarei ao
ao meu senhor e todo Israel para fazer aliança contigo. E tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma, porque assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo. E já era Abner, e não estava com Davi em Hebrom, porque tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe enviou ao rei e disse: Que fizestes? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despedistes? De maneira que se fosse assim livremente, bem conhece a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, a saber a tua saída, a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: Inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor, para sempre o sangue de Abner, filho de Ner. Fique-se sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se tenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. E Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja de Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: Rasgai os vossos vestidos, e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: Não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavas atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste com os que caem diante dos filhos da maldade? Então todo o povo chorou muito por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: Assim Deus me faça outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim tudo quanto o rei fez pareceu bem aos seus olhos de todo o povo. Todo o povo e todo Israel entenderam, naquele mesmo dia, que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Quem eu ainda tenho, ainda que ungido rei, estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4 de 2 Samuel. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morreu em Hebrom, as mãos se afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas, e era o nome de um Baaná, e o nome do outro Recabe, filho de Rimon, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até ao dia de hoje. E Jonatã, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatã vieram de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era
Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerontita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela, e Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na casa, estando ele na cama deitado, na sua recâmara o feriram, e o mataram e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça andaram toda a noite caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul, da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filho de Rimom, o Beerontita, disse-lhe: viva o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Pois se aqueles que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclag, cuidando ele que eu por isso lhe desse alviçaras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus mancebos que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, pois, a cabeça de Isbosete e o sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5 de 2 Samuel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Judá, todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entrarás, Davi, aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza. Ele chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram a Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, Salomão, e Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete, Elisama, Eliada,
Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi, rei sobre todos os filisteus, subiram em busca de Davi. O que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregamos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. E isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, qual disse: não subirás, mas rodeais por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E hás de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti e feri o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Amém? Deus abençoe.